Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos finalizar, por enquanto, aqui essa nossa refatoração, reestruturação da aplicação em relação à organização dos módulos, à arquitetura, tentando deixar o projeto um pouco mais escalável e modular. E aí, nessa videoaula, nós vamos criar o módulo de serviço, tanto para a funcionalidade de login, como para a funcionalidade de cadastro de usuário. Então aqui na nossa pastinha do recurso Auth, nós vamos criar uma pasta chamada Services, e vai ser aqui onde, de fato, nós vamos implementar as nossas regras de negócio ali para a execução dessas funcionalidades e chamadas à nossa API para, de fato, realizar cada uma dessas funcionalidades, cada uma dessas ações. Então, dentro aqui de Services, eu vou criar um register.service.ts e aí vamos lá. Eu vou voltar aqui no componente de useFormRegister e veja que nós temos aqui dois pontos aqui onde nós nos comunicamos com a nossa API. O primeiro, na busca da lista de campi cadastrados lá no nosso sistema e também aqui no onSubmit do nosso formulário para de fato realizar o envio dos dados para cadastro desse usuário. E aí eu já vou aproveitar nesse momento, vou pegar aqui do meu useFormLogin para a gente fazer o tratamento adequado, né, do erro lá da API, certo? Eu vou aproveitar aqui no onSubmit do meu useFormLogin para apagar esse console.error aqui e vou pegar essa verificação do tipo aqui da instância desse meu objeto error e levar lá para o meu useFormRegister aqui no bloco cat do envio aqui da minha requisição post. Então vamos resolver aqui essas importações, importar a minha API error, e aqui eu teria, né, um estado aqui para poder definir um erro aqui de autenticação, ou nesse caso aqui um erro aqui relacionado a esse processo de cadastro, mas eu não tenho esse estado ainda, então eu posso simplesmente vir aqui nos meus estados aqui desse meu hook. Logo após aqui o meu estado showPass, eu vou criar um estado que eu vou chamar register error, e aí eu vou ter um set register error, sendo um estado do tipo string ou nulo, porque inicialmente eu vou começar como nulo. Belezinha. Então, ao ocorrer algum erro aqui nesse processo de registro de usuário, né, de cadastro de usuário, eu vou setar esse meu estado. Então, set register error, pegando a mensagem aqui de erro. E aí, para que a gente possa utilizar a informação desse estado de erro aqui lá no meu componente, eu tenho que retornar ele aqui dentro do meu objeto state. Então, logo após aqui a lista de campuses, ou após aqui, né, o estado e a função de alteração do estado showPass, para manter a ordem que eu defini lá em cima, eu vou retornar também o register error. Não vou precisar retornar o set desse estado, porque eu estou fazendo essa lógica aqui internamente no meu hook. Então, vamos lá no nosso componente formRegister, e aí a gente pode exibir como uma renderização condicional. Vou até copiar aqui uma renderização condicional de erro de validação de campo, para a gente colocar logo após o nosso formulário, na verdade aqui logo após o botão de submit, uma renderização condicional para o nosso state.register error. Então, se existir algum valor aqui no meu estado register error, eu vou querer exibir essa mensagem aqui para o usuário, logo abaixo do botão de submissão. Então, vamos pegar aqui, state.register error. E aí eu não vou precisar da message, porque esse state ele já guarda a mensagem de erro. Beleza, então só um detalhezinho aqui que eu queria corrigir com vocês, né? Na verdade, ajustar aqui para ficar de acordo com o processo de tratamento e exibição de erros que nós estamos definindo aqui. Belezinha, vamos voltar agora lá no nosso service. Na verdade, deixa eu vir aqui abrir de novo o meu useFormRegister. E como nós estávamos comentando, nós temos aqui dois pontos onde nós nos comunicamos com a API, para buscar a lista de camp e para realizar o cadastro do usuário. Então veja, geralmente nós criamos módulos de serviço na nossa aplicação front-end para fazer essa comunicação com a API, para fazer esse intermédio, na verdade, da nossa view, no caso aqui por meio de um custom hook, e o nosso model, que é representado então pelos dados ali que eu envio ou recebo da API. Aqui no meu register service, eu vou criar funções, registrar funções aqui, que representam cada funcionalidade possível aqui que gere uma comunicação entre os meus componentes vinculados a essa funcionalidade de cadastro de usuário e a minha API. Então eu posso ter uma função aqui que vai fazer a busca ali da lista de campi. E aí veja, nesse caso eu poderia ter uma outra feature aqui. Então eu poderia criar uma outra pasta dentro de features para os dados relativos aos campi. Mas como a gente não vai lidar ali diretamente com o cadastro de campos, isso já vai estar cadastrado no banco de dados. Imagina que isso é uma feature totalmente administrativa. Não vou ter muitos pontos ali onde eu vou ter que gerenciar ali de forma mais complexa os registros ou funcionalidades, casos de uso relacionado a campos, a cadastro dos campi, né? Então eu vou criar essa função como realmente sendo aqui do meu serviço de register. Então bora lá, eu vou ter uma função que eu vou exportar ela para utilizar lá no meu
custom hook. Então eu já vou definir ela aqui com um export function. E aí a gente pode chamar aqui de get campuses. Como ela vai disparar uma requisição aqui à API, ela vai ser uma função assíncrona, tá? Então a gente vai marcar ela como async para que a gente possa usar o await aqui dentro do corpo dessa função. Aí qual a ideia? Mover essa lógica aqui de comunicação com a API para o nosso service. Então agora o meu view model aqui, nesse caso aqui definido dentro do meu custom hook useform register, ele não vai conhecer nada em relação à tecnologia ou método que a gente está utilizando para poder buscar esses dados. Ele simplesmente vai solicitar para o nosso service e o nosso service de fato é quem vai chamar o módulo adequado para poder fazer essa busca na API. Então imagina que para o nosso hook useform register, esses dados aqui, na verdade, vamos subir um pouquinho aqui, que a gente está trabalhando inicialmente com a busca de camp, né? Esses dados aqui, eles vão vir de algum lugar que não interessa aqui para o nosso hook. O que interessa é que ele vai obter esses dados para poder atualizar o estado do nosso componente e o usuário poder visualizar aquela informação na interface, tá? Então a gente consegue desacoplar ainda mais os módulos aqui da nossa aplicação. Então o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou basicamente enviando um get aqui lá para nossa API através do nosso HTTP client lá para o endpoint Kansas e pegando o retorno e setando aqui dentro do meu estado. Beleza, então ó, eu vou pegar esse código aqui que tem uma dependência direta lá com o meu HTTP client e vou retirar daqui e mover lá para o meu service. Então agora eu vou chamar esse meu HTTP client dentro aqui do meu service de register na função getCampuses. E aí eu posso até fazer o seguinte, ó, pegar essa tipagem aqui que eu quero para os meus objetos ali retornados nessa lista de camp pela API e posso definir aqui em cima como um tipo mesmo, posso tipar diretamente aqui. Aí eu vou chamar de campus type e vou dizer que esse tipo aqui, ele vai ter um ID string e um name string também. Vou salvar aqui. Belezinha. Agora aqui, dentro da minha tipagem do método get, do meu HTTP client, eu não passo mais um array com a tipagem aqui definida de forma literal. Agora eu vou dizer que é um array de campus type. E aí, veja só, eu vou ter como retorno aqui dessa função getCampuses, e aí vamos tipar logo esse retorno para que a gente possa usar adequadamente lá no nosso hook useform register. Vamos ter como retorno aqui uma promise, porque é uma função assíncrona, né? Então ela sempre vai retornar uma promise. Mas de que tipo? Ela vai resolver para qual tipo? Para esse tipo aqui, ó, array campus type, beleza? Então a gente pode vir aqui e dar um return nesse objeto campuses. E aí eu posso chamar essa função getCampuses lá no meu useform register. Então nesse ponto aqui eu posso chamar essa minha função getCampuses. Vamos importar aqui, ó, né, o register service lá na pasta services da minha feature auth. E aí eu posso armazenar o retorno aqui dentro de uma variável campuses. Só que nesse caso, esse getCampuses, nós vimos lá que retorna uma promise, né? Então nós temos que esperar essa promise ser concluída. Então vou colocar um await aqui. E aí sim, quando ela for concluída, ela vai me retornar uma lista de camp. E aí, como nós tipamos adequadamente lá no nosso service, o TypeScript já verifica que corresponde com o tipo aqui que eu tenho que passar para o set campuses, então ele não vai indicar nenhum tipo de erro aqui não, tá? Então tem que ser esse mesmo tipo que nós definimos aqui para o campuses. E aí vocês poderiam, né, vocês já aprenderam, vou deixar para vocês aqui nesse caso, tratar melhor esse erro aqui que pode acontecer, tá? Beleza, agora vamos construir a nossa função de cadastro, né, do usuário. Então vamos aqui, export function, na verdade é assíncrono, né? Então, async function. E a gente pode dar um nome aqui de register user, onde eu vou receber os dados do usuário, que vão ser passados lá pelo meu hook useform register. E aí eu posso definir um tipo aqui para isso, tá? Então eu posso dizer aqui que eu vou receber um user, e aí nós podemos definir esse tipo user aqui em cima. Então type user. E aí vamos definir aqui esse tipo, tá? Mas eu já deixo aqui um adendo, né? Porque a gente vai ter uma outra feature aqui para users, justamente para a gente trabalhar todas as funcionalidades, casos de uso ali, de página de dados relacionadas a, de fato, usuários. Nesse nosso recurso de autenticação, a gente precisa ter essa representação de dados de usuário, né? Para a gente fazer essa questão do cadastro e pegar o retorno ali, tanto do endpoint de login como do endpoint de register, para armazenar os dados ali do usuário que foi cadastrado ou do usuário ali que fez o login no contexto da nossa aplicação. Então a gente precisa de um tipo de dados que vai estar em uma feature users. Bom, e aí, veja só, eu vou definir aqui esse tipo com base no que a gente tem lá na documentação da API, tá? Vamos deixar eu atualizar aqui. E vamos procurar aqui o nosso recurso users. E a gente pode ver o que é retornado quando a gente faz a busca por um usuário específico, né? Pelo ID de um usuário. Então a gente vai pegar esse endpoint aqui, get. Então olha só, eu tenho esse esquema aqui como retorno. A gente pode ir até lá na parte inferior dessa documentação, a gente vai ter toda a definição dos esquemas aqui. Vamos pegar esse user profile. A gente tem todos os campos aqui para esse recurso. Mas no caso aqui, como vai ser uma tipagem de dados somente para o envio para esse endpoint de register, nós vamos mandar somente os dados que de fato precisam serem enviados para que esse usuário seja cadastrado, que vai ser no caso first name, last name, o handle, no caso aqui o campus, né, course, que é optativo, né, eu posso ou não enviar.
e-mail e o role. Vejam que é basicamente o que nós temos lá naquele tipo de dado, ó, register form data, certo? Ó, first name, last name, handle, e-mail, role, campus, password e o course. Então, inclusive, vou pegar toda essa definição do register form data e vou colocar na definição do meu tipo aqui no meu service. Eu vou chamar aqui de user request DTO. DTO é um padrãozinho chamado Data Transfer Object, que é um pattern que a gente utiliza para poder definir tipos ali de objetos diferentes dos tipos realmente de domínio. Então aqui não é um usuário propriamente dito dentro do domínio da minha aplicação, é uma representação dos dados de um usuário para um caso específico, para uma transferência de dados, nesse caso aqui para a API. Então eu vou ter essa tipagem aqui. Deixa eu dar um Ctrl S para formatar. Belezinha. Então, ó, vou vir aqui e dizer que esse register user, né, essa função ela vai receber um user request DTO. E aí nós podemos definir um tipo que vai ser o tipo de retorno, tá? Lá da nossa API. Para esse endpoint, tá? Então vamos ver lá no endpoint auth register. O que é que ele me retorna aqui, ó? Ele vai me retornar token e os dados aqui de usuário, seguindo esse formato aqui. Então vamos lá, ó. Já vamos tipar aqui também. Vai ser um user response. Agora vai ser o DTO de resposta, tá? User response DTO. E aí vamos lá. Eu vou ter um token, vai ser string, e vou ter dados do usuário. Um atributo user, que vai ser um objeto. E aí aqui no TypeScript eu posso pegar uma definição de tipo que eu já tenho para poder compor a tipagem aqui desse dado. Então veja só, na minha resposta eu vou ter praticamente os mesmos campos da requisição, tá? Então first name, last name, handle, e-mail, role, camps, password e course. Só que além disso, eu vou ter, vamos ver aqui, ó, o ID, eu vou ter o name, que é o nome completo, tá? A minha API, ela monta o nome completo lá e manda para mim. Uma URL aqui pro avatar, que inicialmente vai vir, isso aqui vai vir vazio, então vai ser opcional esse campo, né? E no campus aqui, na verdade, eu vou ter um objeto com o ID e name. Então tem essas modificações aqui. Então, como é que a gente faz? Olha só, eu vou dizer que aqui eu vou ter esse user anotado como user request DTO. Vou usar um union type aqui, ó, do TypeScript, para unir com a definição de outra tipagem aqui, adicionando os campos, adicionando os atributos. Vamos lá, ID, um ID do tipo string, um name, string também, o URL também do tipo string, só que aqui vai ser opcional. E o campus, a gente vai sobrescrever a tipagem dele, ó, campus, que vai ser um objeto com um ID do tipo string e um name também do tipo string. Beleza. E aí, na verdade, aqui a gente não vai ter um union type, né? A gente vai ter um intersection type, porque eu quero combinar todos os tipos aqui já definidos em user request DTO e adicionalmente esses campos aqui, tá? Então vamos ver aqui se a gente vai ter mais alguma coisa lá na documentação. E creio que não. Então esse vai ser o meu tipo de retorno, né? Da resposta lá da minha API. Então vamos aqui, eu vou dizer que essa função register user vai me retornar uma promise e resolve para esse tipo aqui que eu defini, user response DTO. Belezinha. Aí vamos voltar aqui no nosso user form register, no nosso hook, e pegar essa lógica aqui de envio do post, né, dos dados aqui para minha API e a configuração do access token. Aí isso aqui também vai ser responsabilidade do meu service. Meu hook aqui de view model do meu componente, ele não precisa se preocupar com isso. Ele não deve se preocupar com isso, né? Então vamos lá. Vamos jogar aqui então. Deixa eu formatar. E aí, veja só. No meu post aqui, eu estou tipando aqui o retorno, né, que eu quero. Na verdade, eu já tenho esse tipo definido. Ele vai ser o meu user response DTO. Aqui onde eu passo o payload, eu quero pegar o que foi passado para essa função register user. Nesse parâmetro user, esse vai ser o corpo aqui que eu vou mandar nessa requisição post. E aí, deu certo? Eu armazeno o token. Então, deixa eu importar aqui a função set access token, lá do meu módulo de storage do recurso auth. E no final, eu posso retornar. Então, vou dar um return aqui, esse meu response data. Show de bola. Talvez nem precisasse retornar de fato, porque o meu componente ele não vai necessitar, porque ele simplesmente vai navegar o usuário lá para o feed. Mas tudo bem, vamos lá, vamos chamar aqui o meu register user, lá do meu service, passando então o payload aqui. Tem os dados que foram inseridos no formulário, né? Eu não preciso, veja só, eu não preciso pegar o retorno dessa função, porque eu não vou fazer nada com esse retorno. Se deu tudo certo aqui, tá dentro de um block try, né? Então, se deu certo essa linha, ele vai redirecionar o usuário lá pro feed. Todo o restante aí da complexidade vai ser abstraída no nosso service. Depois, a gente vai estender um pouco mais essa função register para poder armazenar os dados que são retornados pela API, os dados do usuário que foi criado, para serem armazenados no contexto global da minha aplicação, para que eu possa acessar os dados do usuário logado em qualquer página, em qualquer componente ali que for necessário renderizar alguma informação do usuário. Mas, por enquanto, essa minha função register user aqui no meu service de register tá fazendo isso, né? Tá chamando o meu HTTP client para mandar uma requisição post lá para minha API, pro endpoint auth/register, mandando os dados do usuário, tipado adequadamente aqui, tá? Pega desse retorno aqui o token, armazena no local storage usando o meu módulo de storage, e
e aí retorna aqui para que se o componente aí que chamou essa minha função necessitar dos dados que foram retornados pela API, beleza. Show de bola, pessoal. Vamos testar isso daqui? Então, vou acessar aqui a página de cadastro, console log. Vamos abrir aqui o console. Deixa eu limpar aqui. Belezinha. Vamos criar um novo usuário aqui, tá? Então, aqui eu vou criar o Matheus Pereira. Então, vai ser o Matheus Pereira aqui como nome de usuário. Eu vou colocar aqui mateus@teste.com. Vínculo, vou colocar estudante, campus. E aqui não puxou a lista de campus, tá, pessoal? Agora puxou campus aqui, vou colocar boa viagem mesmo, curso, biologia e uma senha aqui para poder passar nessa validação. E vamos enviar e ver se está tudo funcionando adequadamente. Beleza, já deu certo, já foi mandado aqui para rota pedir. E aí, se a gente vir aqui, a gente pode ver que essa requisição que foi feita, né? O post aqui, a conecta IFC API, né? Lá no /register. Vamos dar uma olhada aqui na resposta aqui que nós tivemos. Então tá aqui o token que foi enviado e o usuário que foi criado lá na minha API. Belezinha, pessoal? Então vou finalizar aqui. Antes de finalizar, já vou deixar o próximo desafio para vocês, que é implementar o service para login, beleza? Então, o mesmo que nós fizemos aqui para essa funcionalidade de cadastro, vocês vão fazer para a funcionalidade de login. Então, extrair toda a lógica ali relacionada com o envio dos dados à API e o tratamento da resposta da API para uma função de service, um módulo service, e vão chamar essa função lá no hook, né, no view model do componente do formulário de login, belezinha? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui com o commit, implementa serviço de registro de usuário e busca de camp, atualiza a lógica de registro no formulário, beleza. Então vou adicionar aqui as modificações e confirmar, e é isso aí. Valeu, pessoal, até a próxima videoaula.